Olá, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva agora, possa ir trazendo para cada um de nós esse abraço carinhoso, de tanto amparo, de tanta iluminação, de tanto despertar de consciência, de mente e coração, para que possamos agora juntos estudarmos o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos já elevando os nossos pensamentos numa prece, uma prece que nos eleva, uma prece que nos possibilita a nossa conexão com todos os irmãos benevolentes do plano espiritual, auxiliares de Jesus, que agora se juntam a nós nesse estudo. Começamos por nos ligar ao nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, agradecendo a esse irmão por tanto esforço que ele faz para nos conduzir ao caminho do bem, nos orientando, nos inspirando. Através deles, vamos nos ligando a todos os auxiliares de Jesus que com tanta devoção, amorosidade, respeito às nossas fragilidades, nos encaminham em cada segmento da nossa vida, sustentando a nossa vida aqui como encarnados nesse planeta. Entre eles, vamos nos ligando ao anjo Ismael, esse irmão que também trabalha tanto para a elevação desta pátria e deste povo. Uma pátria que tem uma destinação grandiosa, profunda, que o Mestre Jesus espera que este povo possa ser exemplo para os demais, buscando aprender e aplicar o Evangelho de Jesus na sua vida, sendo base de existência e transformando assim o Brasil no coração espiritual do planeta. Junto deles, sentindo então agora todo esse amparo, vamos nos elevando até Maria de Nazaré. E vamos sentindo agora o amor dessa mãe, tocando a nossa essência, nos enchendo dessa sensação de amorosidade, de carinho, de amparo, como uma mãe verdadeira que nos coloca em seu colo, nos abraça, nos enche de energia e roga e intercede por nós junto ao seu Filho. E com toda essa energia amorosa e sublime de Maria, ela nos eleva agora até Jesus. E vamos então sentindo a presença de Jesus, como Ele prometeu estar no meio de nós, quando estivéssemos reunidos em seu nome para estudar ou trabalhar. Assim sentimos essa vibração grandiosa de Jesus, que também agora nos sensibiliza, nos toma conta da nossa essência, nessa sensação que vai invadindo nossa essência, um calor, um bem-estar, a sensação de uma energia tão sublime, tão elevada como a de Jesus. Pedimos ao Mestre que esteja sempre junto de nós, nos orientando-nos no caminho que Ele já nos deixou, caminho da sua conduta moral, dos ensinamentos e das leis de Deus, para que possamos um dia elevados estarmos aptos a nos aproximarmos do reino de Deus ou ajudar a instaurá-lo aqui na Terra. Sentindo o amor de Jesus que nos envolve, a coragem, a força, vamos agora elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador. E vamos agradecendo ao Pai por tudo, todas as oportunidades que Ele coloca em nossas vidas, nossa família, nosso trabalho, nossos amigos, a comunidade onde a gente vive, nossa cidade, nosso país, nosso planeta amado. Agradecemos também já os momentos mais difíceis por quais passamos, principalmente nesse momento em que a Terra, o planeta e a humanidade também passa por um momento delicado. Então vamos agradecer a Deus, porque esses momentos nos levam à reflexão e ao entendimento de que o sofrimento é nossa lição para corrigir a nossa conduta. E assim, então, gratos ao Pai, ao Mestre Jesus, a todos os irmãos de luz que nos envolvem agora, vamos pedir licença para iniciarmos, então, o nosso estudo do Evangelho de hoje, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim vamos dando sequência aos estudos do Evangelho, lembrando sempre que ainda temos como base a obra Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, nosso grande instrutor, em que hoje nós vamos estudar o capítulo 57, com o título Apóstolos, em que Emmanuel traz uma citação de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, que está no capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, onde Paulo diz: Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, aqui Paulo nos traz essa reflexão, né, sobre o apostolado, sobre essa missão grandiosa que é ser um apóstolo do Cristo, como ele desempenhou com tanta dedicação. Ele quer que a gente reflita sobre a devoção que o apostolado traz, não só aqueles espíritos missionários que a terra recebeu, mas como a muitos de nós que em algum momento temos nas mãos um trabalho para Jesus e que, portanto, naquele trabalho ou no caminho que escolhemos de trabalhar para Jesus, também exercemos um apostolado. E esse apostolado, ele cita, né, que seremos os últimos, para despertar em cada um a humildade com que os apóstolos de Cristo devem ensinar aos seus discípulos ou seus aprendizes. Quando ele diz Deus nos colocou como últimos, ele quis dizer sem privilégios, como condenados apenas às injúrias para que sejamos exemplo para o mundo. Mesmo diante de sofrimentos, de injúrias, seguir nesse caminho que nós já encontramos dentro do apostolado. Portanto, aos apóstolos e missionários, não cabe a soberba ou a glorificação de si mesmo. A humildade, o trabalho em devoção, em dedicação, a certeza, né, de que é esse nosso exemplo que vai modificar aqueles que estarão à nossa volta, como aprendizes ou como discípulos. E ele também nos diz, nesta mesma carta, ele destaca também, por que é que deveria haver glória ou soberba de um apóstolo, se tudo que esses apóstolos dão, eles já receberam de Deus? Né? Para que possam dar ao outro, receberam de Deus. Então, assim, só cabe se colocar como um humilde servidor do trabalho incansável para o bem, tendo sempre como nosso exemplo o Mestre Jesus, em toda a sua condição de humildade, de servidão, de incansável trabalho. E Emmanuel vem nos trazer a complementação dessa reflexão de Paulo. E ele cita nesse capítulo vários servidores da sociedade que também desenvolvem as suas atribuições, as suas funções, né? E que também são funções que auxiliam no bem comum. Aí ele cita o trabalho do legislador, do sacerdote, do artista, do cientista, que deve desempenhar essa tarefa tendo como objetivo o benefício da evolução da sociedade e da humanidade, né? Esta função a ser desempenhada aqui, quando encarnado, de cada um de nós, cada um nas suas funções, aí nós vamos lembrando de tantas outras, né? Professor, médico, né? Tantos e tantos, né? Trabalhadores incansáveis dos hospitais, enfim, inúmeras, aquele que recolhe o lixo da sociedade, enfim, são inúmeras funções que trazem para a gente a oportunidade de exercitar esse trabalho em benefício da sociedade, né? Que a gente possa refletir sobre isso,
buscando esta oportunidade dessas funções para desempenhar o trabalho para o bem comum, né? Não se achando melhor ou inferior a ninguém, não se achando diferente, porque todas essas oportunidades na vida encarnada, inclusive desempenho das funções, foram ofertadas por Deus, para que fossem instrumentos para a nossa própria melhora, para a nossa própria evolução. Então, por isso que ele diz aqui, por que vocês podem estar se vangloriando do que pode estar dando ao outro, se vocês já receberam de Deus, né? Então, para cada um de nós, né? O que nós podemos dar ao outro, nós recebemos de Deus para ter essa condição. E ainda que esses servidores da sociedade e da humanidade não se reconheçam, não se intitulem assim, eles são servidores da lei de Deus, porque estão aqui colaborando, cada um na sua função, para que as leis de Deus possam acontecer, possam ser impetradas, possam ser obedecidas, né, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, e dentro de uma nação ou dentro da humanidade toda. Então, todos eles estão a serviço das leis de Deus. Aí Emmanuel destaca: já os apóstolos, estes são os condutores do Espírito. Então, estes trabalham, lutam, sofrem, ainda que sob o jugo do descaso, do desrespeito, da condenação, para orientar os seus aprendizes, o seu discípulo, para a busca da elevação do seu espírito, do crescimento espiritual, da evolução do espírito. Esta é a função principal do apostolado. E que a gente pode exercer em várias frentes. Não vamos pensar no apostolado só naquele que está exercendo a função de líder religioso, de sacerdote, de doutrinador. Não importa. O apostolado é aquilo que busca despertar no outro o que ele tem de melhor, que busca estimular no outro a prática do bem, que busca estimular no outro a vontade de ser melhor, de cada vez ser um espírito e uma pessoa melhor no caminho e na prática do bem. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos também trazer aqui como referência o capítulo 12, onde ele diz: ame vossos inimigos. E no tópico onde ele fala: se alguém te bateu na face direita, apresenta-lhe também a outra face. Em que ele vem falando dessa humildade e servidão do apostolado. E cita aqui, né, quando Jesus Cristo diz: retribuam o mal com o bem. Não resistam ao mal que alguém lhe queira fazer. Se ele bater numa face, apresenta a outra. E que a gente vê, e aí aqui ele cita que isso para uma pessoa orgulhosa pode parecer uma covardia, mas que essa pessoa pela cegueira do orgulho não compreende onde está a grande coragem em suportar um insulto do que vingar-se e a isso trazer uma causa para que ainda traga mais compromisso para a sua existência, né? Porque ele já desenvolve uma visão que vai além do presente. Essa pessoa que com humildade, né, aqui simbolicamente ofereceria a outra face, já está então vislumbrando uma vida futura. Então é um ser que já tem a consciência, né, da busca da evolução espiritual, da busca do reino de Deus. E é assim, então, que todos nós que já fomos despertados por uma doutrina, por uma religião, por a busca de entendimento e de estudo das leis de Deus, já entendemos, né, que muitas das coisas que há muito tempo, em outras gerações ou até em outras encarnações, foram consideradas, né, fraqueza, fragilidade, foi covardia. Tudo isso hoje a gente começa a refletir que é como o Evangelho diz, é uma extrema coragem de se colocar, né, no patamar de alta humildade para que você resista a todos os sofrimentos que tentam lhe impor
e que tire disso a lição da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que ali há, né, atrás desse ato, uma pessoa que ainda não teve a condição do entendimento que o humilde e o que aceita já teve, que ali também há um ser que busca para si mesmo o benefício de não se desviar da trilha do bem, de não então trazer para si mais bagagens que acrescentem peso e dificuldade nessa sua jornada evolutiva, não comprometendo as conquistas que já tenham sido feitas para o bem, para a sua melhora. Então, toda essa humildade, toda essa servidão só trazem ao espírito o crédito evolutivo, um grande aprendizado e uma grande compatibilidade com os apóstolos e os servidores de Jesus. Também no Livro dos Espíritos, nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão, também capítulo 12, onde fala, né, da perfeição moral, vamos ler aqui a pergunta 918, que fala dos caracteres do homem de bem. E aí, né, Kardec pergunta aos espíritos: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem na prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, foi o que a gente disse, esse ser já compreende que não é aqui na vida terrena que vai ter as suas recompensas, não é aqui na vida terrena que ele vai poder ter os regozijos. Ele sabe que existe uma vida futura que então justifica os sofrimentos, os percalços que possa passar aqui. E aí ele cita que o homem de bem é aquele que já conhece a lei da justiça, a caridade e o amor, é aquele que se coloca no lugar do outro, é aquele que é indulgente com as fraquezas do outro, que não é vingativo, que desculpa as ofensas, que por fim ama e respeita o outro, entendendo a condição de fragilidade de cada um. Então, aqui, com essas reflexões, a gente pode entender o que Emmanuel está nos trazendo. Qual é, né, a verdadeira missão do apostolado? Por que cada um de nós tem a oportunidade de estar servindo junto a Jesus? Nas mais diferentes frentes, como já falei, né? Como exemplo de Paulo ou como exemplo de uma pessoa que é totalmente devotada à sua família, ao seu lar. Não importa em que caminho esteja surgindo a oportunidade de um apostolado. O que importa é entender que essa missão apostólica vai trazer para cada um de nós alguns sacrifícios, principalmente o sacrifício sobre si mesmo. Abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas presunções, das coisas que a gente quer para o nosso benefício próprio, para o nosso prazer próprio, porque a gente vai pensar primeiro no outro, naquele em que a gente se ofereceu para servir, né? Na família, nos parentes, nos amigos, na cidade, na comunidade religiosa, no país, né? Não importa como Emmanuel citou, aqui podem existir várias funções, mas se cada um de nós desempenharmos a função que a gente já recebeu como um dote de Deus, para realizá-la na forma de um apostolado, estaremos, assim como ele disse aqui, já vivendo aqui, mas pensando na nossa vida futura, plantando aqui já o que saberemos que colheremos na vida futura. Que aqui é só o terreno, né? A colheita não é deste plano, não é deste mundo. Aqui são planos ainda de provas, de reajuste, de acerto, de crescimento, e que muitas vezes esse burilamento para o nosso crescimento é sim doloroso, é sofrido,
mas é isso que vai fazer com que cada um de nós, como espíritos, possamos chegar mais próximo possível de uma missão de apostolado, nas oportunidades mais singelas, assim como nas oportunidades mais difíceis. E é por isso, então, que Paulo nos colocou essa reflexão. Seremos os últimos, porque Deus quer nos colocar como últimos para que a gente sirva de exemplo, para que aqueles outros que estão à nossa volta e que precisam realmente de aprendizado possam ter a referência do apostolado como exemplo. As pequeninas atitudes, as grandes condutas, as grandes transformações, é nesses pontos que serviremos como exemplo. Então, Paulo nos diz, né, que a gente deve seguir servindo, passando sim por dificuldades e sofrimentos, mas tendo a certeza que estamos desempenhando uma missão não só para o bem do nosso próximo, como da humanidade, mas acima de tudo, uma missão de transformação e de evolução para o nosso espírito. O apóstolo é aquele que conduz os espíritos à evolução. E nesta condução dos espíritos que o rodeiam, ele também conduz a si próprio. Então, essa é a nossa reflexão que traz o nosso capítulo de hoje. Eu espero que possa permanecer nas nossas mentes e nos nossos corações, toda vez em que a gente precisar enfrentar ou uma dificuldade, ou um desafio, ou uma nova missão que venha para as nossas vidas. E assim, então, novamente, conectados com Deus, com o Mestre Jesus, vamos buscar então agora fazer a nossa prece de agradecimento e também junto fazer a caridade de doarmos a nossa energia. Elevando os pensamentos, vamos nos ligando a todos os irmãos benevolentes que estão aqui conosco, pedindo a cada um deles que possam agora aqui coletar as nossas vibrações em forma de boa vontade, de um desejo muito forte de que o bem se espalhe ao nosso entorno e que se espalhe para toda a humanidade. Que onde houver um irmão nosso em sofrimento, essas nossas vibrações possam chegar como alívio, como consolo, como amparo, mas também como despertar e como uma palavra educativa. Que possamos estender as mãos, se não estiver ao nosso alcance, que possamos também auxiliar a despertar aqueles que estão mais próximos dos necessitados, para que sejam eles as mãos estendidas. Vibramos assim por todos os hospitais e casas de saúde, por todos os leitos com doentes, os doentes que estão às vezes solitários em suas casas. Vibramos por todos aqueles que estão em manicômios, por todos aqueles que estão em clínicas de dependentes químicos, aqueles que estão em presídios, cadeias, em asilos, orfanatos, os nossos irmãos moradores de rua, enfim, todos os irmãos que passam por grandes dificuldades, que possam receber agora nossas vibrações. Vibramos também por todos os líderes religiosos, sociais, políticos, para que também recebam essas vibrações e sejam tocados em sua essência, em sua consciência, para buscar fazer o que é melhor pelo seu povo, pela sua pátria. Vibremos pelas religiões, pelos líderes religiosos, que possam fazer de suas casas ponto de luz, de amparo, de acolhimento para aqueles que os procuram. Vamos vibrar com muito carinho por todos os lares e por todas as famílias. Que possamos, cada um de nós, no nosso esforço maior, sermos esses missionários, esses apóstolos dentro dos nossos lares, dentro das nossas comunidades, da nossa cidade, do nosso país. Vibremos para que a paz e o amor de Jesus esteja cada vez mais dentro do coração e da mente de todos aqueles que estão desviados, perdidos, incrédulos, rebeldes, enfim, doentes da alma. E assim então, com toda a nossa gratidão, pedimos então ao Pai que acompanhe cada um de nós nas nossas jornadas diárias, na nossa semana
e nos nossos dias, pedindo com toda a nossa devoção que possamos ser os apóstolos que Jesus precisa para ajudar a instaurar o reino de Deus nesta humanidade terrena. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.